Olá, irmãos. Olá, amigos. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Cristo esteja no coração de cada um de vocês. Sou o pastor Edson Gonçalves. Nós estamos iniciando a nossa aula de discipulado, a nossa live de discipulado. Projeto que nós já estamos já há algum tempo, tem mais de fazemos esse projeto. E nesta fase desse projeto, nós estamos estudando o livro de Apocalipse e alternadamente tendo aulas de hebraico, aulas de curiosidades e iniciação, né, da língua hebraica. Hoje é a nossa vez, é a vez do Apocalipse. Nós estamos estudando o livro do Apocalipse no capítulo de número 19. Já vimos na semana passada o início do capítulo 19, que vai ali inaugurar, como nós falamos, uma nova fase do livro, que é a fase futura do livro de Apocalipse, a fase que faz as previsões para o final dos tempos. E é a comemoração da vitória de Cristo sobre todo o sistema que tentou, com todas as suas forças, frustrar os planos de Deus. E essa derrota, nós vimos ali, ela foi decretada no capítulo 18. E neste capítulo 19, ela vai mostrar ali a festa que vai declarar que toda a honra, toda a glória, toda a força são do Senhor Deus Todo-Poderoso. Não só ontem, mas hoje e eternamente. E nós estivemos vendo que, por causa desta vitória, por causa desta festa, João ficou tão emocionado que ele acabou se ajoelhando aos pés do anjo que estava ali dando as orientações para ele, para adorá-lo. E ele foi repreendido pelo anjo, lá no versículo de número 10 do texto que nós estamos estudando, capítulo 19. E aí o João vai começar a olhar, começar a narrar aquilo que ele está vendo naquela festa. E nós agora vamos entrar no capítulo de no versículo de número 11. Antes, porém, eu quero pedir a você que ainda não é inscrito no nosso canal, inscreva-se, deixa aí o seu like, o seu joinha, o seu gostei, faça a sua crítica, o seu elogio, o seu comentário, dê a sua ideia, de forma que nós possamos cada vez mais estar melhorando as nossas transmissões e principalmente fazendo com que a palavra de Deus continue sendo pregada aqui neste canal. Nós temos a intenção de aprofundamento na palavra de Deus. Nosso objetivo aqui não é ficar nas águas rasas, mas ir o mais profundo possível nas letras da palavra de Deus, a fim de que a gente possa cada vez mais ter uma intimidade com a palavra, e tendo intimidade com a palavra, nós teremos também intimidade com Deus. Vamos orar para que nós possamos iniciar o nosso trabalho nesta oportunidade? Senhor Deus e Pai, graças te damos, tua iluminação, a iluminação do teu Santo Espírito, para que possamos fazer este estudo de acordo com a tua vontade. É essa que nós fazemos, agradecidos a ti, no nome do Senhor Jesus. Amém. Amados, como nós sempre fazemos no livro de Apocalipse, nós estamos lendo em hebraico. Então serve também para que as nossas aulas de hebraico você possa ter um texto, para que você possa praticar a sua leitura no hebraico e ter o conhecimento. Como eu sempre digo, que a Bíblia toda foi escrita em hebraico, e é lógico, no Antigo Testamento, uma parte em aramaico. O Novo Testamento, eu creio que ela foi toda escrita em hebraico. Se não foi escrita em hebraico, ela foi pensada em hebraico. Os seus autores eram todos judeus. E é bem provável, isso na minha visão, de que o texto foi então traduzido. Alguém ouviu, alguém traduziu, alguém passou para o pergaminho
estas palavras em hebraico, colocando no grego. E o hebraico, ele é uma língua muito rica, que vale a pena a gente conhecer e se aprofundar nos seus estudos. Mas hoje nós vamos simplesmente fazer uma leitura do texto em hebraico do Apocalipse e fazer uma tradução e assim a nossa interpretação, baseado nos estudos e nos comentários da Bíblia de Estudo MacArthur, da Jewish Study Bible, do livro de Apocalipse, versículo por versículo, de Neemias Carvalho Miranda, e também do livro Apocalipse, O Futuro Chegou, de Hernandes Dias Lopes. Esse material é material que a gente tem como base para os nossos comentários. E, lógico, a presença e a orientação do Espírito Santo para nos iluminar, para sempre ter alguma visão diferente, porque a palavra de Deus ela é sempre viva e eficaz, está sempre trazendo novidades para nós. Vamos então à leitura do texto. Pega aí a tua Bíblia, no capítulo 19 de Apocalipse, a partir do versículo de número 11. Diz assim o texto em hebraico. Aqui nós temos como, para os estudantes do hebraico, né, a letra Yud e a letra Aleph. O Yud vale 10 e o Aleph vale 1. Então nós temos aqui o número 11, indicando o versículo 11 do livro de Apocalipse, capítulo 19. Então diz assim o texto. Va'ere et hashamayim niftahim. E vi os céus abertos. Verne suslavan, e um cavalo branco. Veharohev, e o cavaleiro, alav, sobre ele. Nikra Neeman ve Yashar. E o cavaleiro sobre ele, chamado fiel e reto. O Mishpator e o seu juízo, o Milhamtor e a sua batalha, Bemesharim, são retos. Então, nós estamos olhando que João viu o céu aberto. E quando a gente para observar que ele está vendo o céu aberto, nós voltamos a nossa mente lá no capítulo 1, versículo 9 e versículo 11 de Atos, é quando aquele que subiu ao céu, Jesus, na presença dos seus discípulos, e foi assentado à direita do Pai, como está em Hebreus, capítulo 8, versículo 1, capítulo 10, versículo 12, 1 Pedro, capítulo 3, versículo 22, nós vemos que Jesus subiu aos céus, os céus estavam abertos, os discípulos viram Jesus subir. E agora, e aí, detalhe, naquele momento, os anjos que estavam presentes ficaram, por que vocês estão olhando ainda esse que subiu? Pois sabem que ele irá descer da mesma forma que subiu. E agora, João está vendo exatamente esta cena. Os céus estão abertos, desculpa, para a descida daquele que em algum momento no passado subiu e foi estar com o Pai. E ele prometeu que iria voltar. E agora os céus estão abertos para a sua volta. E a natureza desse acontecimento mostra como é diferente do arrebatamento. Às vezes as pessoas confundem quando leem esse capítulo 19, versículo 11,
achando que é o momento do arrebatamento. Não, o arrebatamento já aconteceu. Esses acontecimentos já são do juízo, ou seja, houve o encontro, né, já antes, houve o encontro dos que foram salvos, dos que foram ressuscitados, que foram transformados. Houve um encontro com Cristo nos ares e agora ele está descendo com todos eles. E esse é o momento em que a glória de Deus, a glória de Cristo é tão resplandente, é tão forte, a ponto daqueles que estão vendo esses detalhes, eles ficam caídos, eles ficam é, completamente perdidos ao observarem este evento. E esta ideia ela fica muito clara quando nós observamos o cavalo branco, Suslavanda, né? Cavalo branco. E esta ideia de cavalo branco, ela acontecia nas procissões de triunfo, quando o general romano entrava numa determinada cidade após a guerra, entrava como vencedor. E a primeira vinda de Cristo, ela aconteceu com humildade, ele montando um pequeno jumento, como está previsto lá em Zacarias, no capítulo 9, versículo 9. Agora a visão de João Batista, desculpe, agora a visão de João retrata Cristo como o vencedor no seu cavalo branco de guerra, vindo para destruir os perversos, subjugar o anticristo, derrotar Satanás e tomar o controle de toda a terra. E é exatamente isso que nós vemos lá em 2 Crônicas, no capítulo 2, versículo 14. Outra situação bastante interessante que nós observamos é que é, ele é chamado de fiel e verdadeiro, né? Aqui na tradução que nós estamos fazendo diretamente do hebraico, ele é chamado de fiel e reto, e os seus juízos e sua batalha são retos. Então, fiel e reto, justiça e verdade, fiel e verdadeiro. Fala a respeito da forma como Jesus voltaria à terra. Conforme nós vemos lá em, no capítulo 3, no versículo 14, nós fazemos um contraste do cavalo branco com o cavaleiro do cavalo branco do capítulo 6, que naquela ocasião é narrado que aquele cavaleiro lá do capítulo 6, dos selos, né, da abertura dos selos, o cavalo branco saiu para vencer. Porém, ele tinha uma arma falsa. Era um arco sem flechas. Ele era enganador e não cumpriu o que Deus queria. Este cavaleiro, nós estamos vendo aqui na visão de João, no capítulo 19, ele traz a fidelidade e a verdade como armas. E ele também julga com justiça. Quando nós olhamos ali no capítulo 20, no versículos 11 e 15, diz que Jesus se assentará no trono, no grande trono branco, e ali fará o julgamento de todas as obras da humanidade, conforme ele mesmo havia dito lá em Mateus, no capítulo 25, do versículo 31 e seguintes, quando ele fala a respeito daqueles que chegariam naquele momento, iriam perguntar quando foi que te vimos, né? Porque uma das sentenças é afastar-vos de mim, malditos, porque vocês é, me viram com fome e não me deste de beber, me viram com sede, não me deste de... Me viram com fome e não me deste de comer, me viram com sede e não me deste de beber, estava nu e vocês não me vestiram, estava preso e vocês não foram me visitar. Então tem toda esta questão que aqueles que saíram naquele momento, durante o julgamento,
eles iriam passar por esta situação. E agora nós vemos que esta situação que foi narrada lá no capítulo de número 25 de Mateus estará acontecendo lá no capítulo 20 de Apocalipse, versículos 11 e 15. Porém, para que isso pudesse acontecer, Jesus precisava voltar novamente. E é isso que está acontecendo. E a palavra que é utilizada no original para dizer que este juízo e essa batalha que Jesus estará guerreando ali no futuro, a palavra Bemecharim. Bemecharim quer dizer em linhas retas, ou seja, tem a ver com sinceridade, com honestidade, com aquilo que é relacionado à ética, seja ela aos olhos, aos nossos próprios olhos e também aos olhos de Deus. E essa batalha que vai ser vai ter espaço ali naquele momento. Essa batalha essa afirmação de que haverá uma batalha, ela aparece lá no capítulo 2, versículo 16 de Apocalipse. E são as duas maneiras, as duas formas, as duas vezes, né, que esta palavra ela aparece aqui. Vamos ver lá no capítulo 2, versículo 16 de Apocalipse. Diz assim: Arrepende-te, pois, quando não, em breve virei a ti e contra eles batalharei com a espada da minha boca. Então há uma exortação para que aquelas pessoas, ou para que todas as pessoas, de uma certa forma, arrependam-se e venham ficar do lado do Senhor, porque se assim não acontecer, eles serão destruídos pela espada que vai sair da boca do Senhor. E aí nós vemos, de acordo com o Salmo 7, versículo 11, que a paciência de Deus, ela chega a um limite, né? A gente costuma dizer que Deus é misericordioso, que Deus é longânimo, que Deus, a sua paciência, ela é quase que infinita, né? Grandes são as misericórdias, elas duram para sempre a misericórdia do Senhor. Porém, quando nós vemos ali o Salmo 7, versículo de número 11, diz assim: Deus é um juiz justo, um Deus que se ira todos os dias. Por que Deus se ira todos os dias? Porque todos os dias as pessoas cometem transgressões contra Deus. Mas chega um momento, e vai chegar um momento, em que essa transgressão e que essa paciência de Deus, ela irá acabar. Vamos ver o versículo número 12, para nós continuarmos a nossa interpretação, o nosso comentário. Versículo 12, então, do livro de Apocalipse. Aqui é o versículo 12. Enav kelahavot esh na atarot. Seus olhos eram como chamas de fogo. Ve atarot rabot, e muitas coroas arochô estavam sobre a sua cabeça. Ve alav, e sobre ele, ve alav, Shem, a Shem Hakuk, um nome gravado. Asher Lo Yedá, que ninguém conhece. Oto Ish Milvaldor. Ou seja, um nome gravado que ninguém conhece, somente ele. Então, o texto começa falando que
os seus olhos são como uma chama de fogo. Isso significa que nada escapa à visão de Cristo, como nada escapa ao fogo. Se você colocar uma labareda num local que esteja com o mato seco, aquela labareda vai virar um grande fogaréu, um grande incêndio, e tudo irá se perder. Então, nada escapa à penetrante visão de Cristo. Por isso, nós podemos dizer que os seus juízos serão justos e verdadeiros. E um nome que ninguém conhece. Quantos nomes do Messias você viu, ou as Escrituras chamam, ou dá para ele? Né? As Escrituras dão vários nomes para o Messias. Eu vou falar alguns deles aqui. Alfa, Filho de Deus, Herdeiro do Universo, Cordeiro de Deus, Porta, Mediador, Cristo, Pão da Vida, Rei das Nações, Herdeiro do Universo, Raiz de Davi, Supremo Pastor, o Santo Deus, Ômega, Emanuel, Caminho, Libertador, Sol da Justiça, Filho de Davi, maravilhoso, Senhor, sustentador do universo, Filho do homem, sumo sacerdote, mestre, verbo de Deus, Jesus, videira verdadeira, profeta, vida, príncipe da paz, conselheiro, primogênito dentre os mortos, Deus forte, pedra angular, sal da terra, Senhor da glória, redentor, estrela d'alva, luz do mundo, Pai da eternidade. Todos estes nomes são nomes conhecidos. Em algum momento você já viu, já leu nas Escrituras. Entretanto, aqui João está vendo um nome, mas não conseguia compreendê-lo. E nós vemos algo parecido em 2 Coríntios capítulo 12, versículo 4, quando Paulo diz que viu coisas que ele não pôde compreender quando esteve no céu. E estes são mistérios incompreensíveis em Deus. Até mesmo os santos glorificados serão incapazes de compreender. Nós só podemos aguardar este reino milenar para sermos ensinados em todos os mistérios de Deus. Então, existem, por mais que Jesus tenha se revelado na palavra, por mais que nomes sejam dados para ele, mas ainda existe muito mais para ser conhecido, coisas que nós nem pensamos serão reveladas para nós ainda em Cristo, lá no mundo vindouro. Versículo de número 12. O versículo número 13 agora. Versículo número 13, aqui, ó. Yud Gimel. Gimel é a terceira letra, Yud é a décima letra, 10 mais 3, 13. Vamos lá. Vehu, e ele, o te levosh, está vestido, mi adam bedam, um manto de ser humano no sangue. O Shmo e seu nome, Nikra é chamado, Devar HaElohim, palavra de Elohim. Vamos lá. Um manto, ele está vestido, um homem, e ele, né, está falando aqui daquele que está montado no cavalo, está vestido com um manto tinto de sangue, geralmente as traduções que nós conhecemos. Mas aqui, pelo original, está um anjo, esse vestido, né? Me Adam Bedam. Adam é o nome do primeiro ser humano, né? Adão, que foi traduzido como Adão, né? Porém, Adam significa ser humano, né? E Dam é sangue. Observa que Dam é a segunda parte aqui do nome de Adão, né? Adam, essas duas letras aqui, Dam, isso aqui. Então, Adão tem a ver com sangue também, né? E aqui nós temos o Aleph, que significa Deus. Então, Deus se é, fez o ser humano com sangue.
e outras situações que a gente pode observar. Mas agora aqui, o que eu quero tentar para vocês é que é um manto de ser humano, mas no sangue. O que que isso vem mostrar para nós? Que este manto de ser humano manchado de sangue ou no sangue seria o resultado não da batalha do Armagedon, mas da batalha que Cristo realiza ou realizou, as diversas batalhas que ele realizou contra o pecado, contra Satanás e contra a morte. E o seu manto foi manchado com o sangue destes inimigos. E hoje, ou nessa oportunidade, quando João vê, ele percebe que aquele manto está manchado. E ele dá uma palavra, ele dá um nome para este ser, né, que, que João ali acaba vendo. Né? O nome que está escrito neste manto é Palavra de Elohim. Somente João usa esse título, palavra, quando indica o Senhor Jesus. Quando nós lemos lá o Evangelho de João, no capítulo 1, versículo 1, nós vemos a palavra verbo, né? No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo estava com Deus. Né? No princípio era o verbo era Deus, o verbo estava com Deus. E a palavra verbo quer significar exatamente que Jesus é a imagem do Deus invisível, a imagem expressa da sua pessoa. É a revelação, a voz, a palavra plena de Deus. Este é o Jesus que, nesse momento, quando João está vendo, está vindo como vencedor no seu cavalo branco. Versículo de número 14. Versículo 14. Yud Dalet. Utsivá e o exército, Hashamayim, o exército dos céus. Utsivá Hashamayim, exército dos céus e o exército dos céus. Rochvim Aharav. E o exército dos céus seguiam o cavaleiro Al-Sussim em seus cavalos. Então, o exército dos céus seguiam aquele cavaleiro, né? Um cavaleiro montado em seus cavalos. Levanim, seus cavalos brancos, Al-Sussim Levanim. Vou ler mais uma vez para fazer a frase completa, né? Utsivah Shamayim, Rohvim, Aharav, Al-Sussim Levanim. Então, o exército dos céus e o exército dos céus, um cavaleiro seguindo sobre os seus cavalos brancos, Meluvashim, vestidos, Bigre, Putz, Zar, Venaki, vestido de roupas de linho puro e limpo. Vamos fazer aqui, então, essa nossa interpretação, o nosso comentário. Quem são estes exércitos? Nós já vimos isso na primeira parte dos nossos estudos, no capítulo 19. Esses exércitos são compostos pela igreja, pelos santos da tribulação, os crentes do Antigo Testamento e os anjos. São todos aqueles que, de uma forma ou de outra, aceitaram o sacrifício de Jesus, entenderam o plano de Deus e se juntaram a ele para que pudessem participar deste momento. E eles estão agora retornando juntamente com Jesus, não para ajudar Jesus na batalha, porque eles estão ali desarmados, mas eles estão voltando para reinar
com Jesus depois dele ter derrotado todos os seus inimigos. É como diz o texto lá em Apocalipse capítulo 20, que eles irão sentar, irão reinar com Cristo, irão julgar as nações, mas eles não irão guerrear com Cristo. A palavra de Deus diz que é Jesus quem vai vencer. É ele que vai ser vencedor. Nós estaremos juntos para reinar com ele. Versículo de número 15. É o Tet e o Vav. Tet vale 9, o Vav vale 6. 9 com 6 igual a 15. Nas aulas de hebraico, depois eu vou explicar para vocês por quê que aqui nós não temos o Yud e o Vav. Tá? Então vamos lá. Versículo 15. Veherev Hadá, Veherev Hadá, e uma espada afiada, Yotzet saía, Mifiv, de sua boca. Lehakot, para acertar, Ba et Hagoim, dentro das nações. Uleroer, Uleroem, Ulroem, e para pastorear, Beshevet, Barzel, na vara de ferro, Verru, e ele, Dorer, pisa, Begat em Arremá, no lagar de vinho do furor, Verhazaaf, Elohei Hatsevaot, da indignação de Elohim dos exércitos. E uma espada afiada saía de sua boca para acertar dentro das nações e para pastorear na vara de ferro, e ele pisa no lagar do vinho do furor e da indignação de Elohim dos exércitos. Espada afiada simboliza o poder de Cristo para matar os seus inimigos. O fato da espada sair de sua boca indica que ele vence a batalha com o poder da sua palavra. Embora os santos retornem com Cristo para reinar e governar, eles não são executores. Essa tarefa é a tarefa de Cristo e dos anjos, como diz lá em Mateus, no capítulo 13, versículos 49 a 50. Então, a arma que Jesus vai usar para vencer seus inimigos é a palavra. E ele nos ensinou que é exatamente esta arma que cada um de nós deve ter para poder enfrentar todas aquelas agruras, todas as afrontas, tudo aquilo que vier contra nós. É através da palavra que nós iremos vencer. A vara de ferro significa um juízo ágil e justo que vai marcar o governo de Cristo no reino. E este governo, essa vara de ferro, é exatamente para isso. O ferro ele é um metal bastante pesado, é de difícil manejo, e isso demonstra que o reinado de Cristo vai ser algo que vai ser forte, vai ser algo que vai dominar verdadeiramente. E nós, os crentes, iremos partilhar desta sua autoridade, como diz lá no texto de Apocalipse 2, 26, 1 Coríntios 6, versículo 2, e outros textos, principalmente Salmo, versículo 2, capítulo 2, versículo do número 9. E lagar, né? Vinho, irá pisar no vinho, no lagar do vinho da sua ira, vinho do furor e da indignação de Elohim. Todas as vezes que nós encontramos a respeito de lagar nas Escrituras, tem a ver com juízo. Olha só o que diz o texto de Isaías. Isaías, no capítulo 63, versículo de número 3.
Eu sozinho pisei no lagar, e dos povos ninguém se achava comigo. E os pisei na minha ira, e os esmaguei no meu furor. E o seu sangue salpicou as minhas vestes, e manchei toda a minha vestidura. Sempre quando nós vemos a respeito de lagar, as escrituras tem a ver com o juízo, juízo contra aqueles que são desobedientes na palavra do Senhor. Versículo de número 16. Tet Zain. Ve'al bigdo, e sobre a sua roupa, ve'al yerehu, e sobre a sua coxa, katuv, está escrito, Shem, um nome, Melech HaMelachim, ve'adoni, ve'adone ha'adonim. O que está escrito na coxa, sobre a roupa? Melech HaMelachim, Rei dos Reis. Vadone Ha'adonim, Senhor dos Senhores. Jesus vai usar uma faixa, né? Como se fosse uma faixa de campeão, que geralmente as pessoas utilizam, né? Está aqui, o João está usando uma imagem de algo bastante comum naquela época, as faixas escritas, quem tinha vencido a batalha, quem tinha vencido aquela guerra. E aí, o manto que vai estar sobre Jesus, que vai estender até a sua coxa, estará com a inscrição de um título que vai enfatizar a absoluta soberania de Jesus sobre todos os governantes. É o terceiro pilar de Nimrod, o governo do mundo, as coisas que fazem com que as pessoas sigam as ordens, estão agora sujeitos a Cristo. O governo do mundo agora é do Senhor Jesus. Vamos agora ao versículo de número 17. Vaere e vi malach echad, um anjo em pé, omed al Hashemesh, omed al Hashemesh, e vi um mensageiro, né, um anjo, omed, em pé, sobre o sol. Vecoré, e clamava, Becol Gadol, em alta voz, ao El Kol of Canaf, a toda ave de asas, Ameofef, voando, que estavam voando, ao Pene, sobre a face, Requia, do firmamento, Hashaman, firmamento dos céus, Lemor, dizendo, Bohu, venham, Reasfu, reúnam-se, Al Hamishte, para a festa, Hagadol Elohim, a grande festa para Elohim, Hagadol Elohim. E vi um mensageiro ou um anjo em pé sobre o sol e clamava em alta voz para toda a ave de asas voando sobre a face do firmamento dos céus, dizendo: Venham,
Reúnam-se para a grande festa, para a Elohim. Né? Grande festa para Elohim. Vamos ler o versículo 18, porque nós estamos aqui do versículo 17 até o versículo 21, nós temos o encerramento da história humana. Na realidade, é isso que nós estaremos vendo a partir desse versículo. Tanto do versículo 17, como já vimos, versículo 18. Vamos ver essa ideia, que é o final, a grande batalha, chamada Batalha do Armagedon, que é o clímax do dia do Senhor. Não é tanto uma batalha que a gente possa dizer, né, de execução, né, mas é, aqueles que realmente não quiseram aceitar a salvação oferecida por Deus, agora têm verdadeiramente a sua, é, a sua escolha sendo confirmada. Então, esse dia, ele foi visto, esse final da história, ele foi visto por Isaías. Vou ler aqui o texto de Isaías, no capítulo 66, versículos 15 e 16. Pois eis que o Senhor virá em fogo, e os seus carros como um torvelinho, para tornar a sua ira em furor e a sua repreensão em chamas de fogo. Porque com fogo e com sua espada entrará o Senhor em juízo com toda a carne, e os mortos do Senhor serão multiplicados. Então, este texto, do versículo 17, é quando João está vendo que o anjo está convidando estas aves para se alimentarem dos cadáveres daqueles que serão mortos nesta batalha, na qual Cristo sairá vencedor de uma vez por todas. Não haverá uma segunda chance. No versículo 18, vá a Haltem, e eles comerão Bessar Melahim, carne de reis, Bessar Sare Alafim, carne de príncipe de milhares, seriam os comandantes, o Bessar Giborim, e carne de senhores, Bessar Susim, carne de cavalos, Verorverem e seus cavaleiros, o Bessar Benei Horim, e carne de livres, Vá Avadim, e escravos, Ketanim, Im, Gedolim, Kulam, tanto pequenos como grandes, todos. Não tem como escapar. Todos aqueles que se voltaram contra Deus, em algum momento, nesse episódio aqui, todos passarão pela espada de Deus Todo-Poderoso, a espada que sairá da sua boca para poder julgar todos aqueles que não aceitaram o seu plano. E continua, versículo de número 19. Versículo 19. Vaere e vi et hahayá, a criatura ou a besta, como é texto que geralmente é traduzido, o malhu, o malhe, e reis, haaretz, e reis da terra.
Ve'eret et haya umalhei haaretz. E vi a criatura e reis da terra. Mahaneihem e seus acampamentos. Que arhu, pois estão preparados. Lehi lahem, para a batalha. Imrohev, Imrohev, Hassus, Utsevao, como aquele que montou o cavalo e seu exército. E vi a criatura, a besta, e os reis da terra e seus comandantes, pois estão preparados para a batalha, com aquele que está montando o cavalo e com o seu exército. Quem são esses exércitos? Nós já sabemos. Quem são os reis da terra? São todos aqueles que tinham um cargo de liderança, que dominavam as nações, que levaram, às vezes, muitos ao erro. Mas, nesse momento, eles estarão recebendo o seu julgamento. Eles irão se ajuntar num último esforço para tentar vencer aquele que está montado no cavalo branco. Mas eles não terão sucesso. Eles não terão sucesso. E, versículo 20. Vatetafes arraiá. E foi presa a criatura. O Levi Hasheker, e o profeta da maldade, ou o profeta do mal, ou o profeta da falsidade, ou como nós estamos acostumados a ver nas nossas traduções, falso profeta. Neerhas e Mar, foi preso junto dela. Ele, Asher Assar, Haotot, ele que fez sinais, Lefaneha, na face dela, Lehadia, para enganar, Lehadia, para enganar, et nose, os que carregam, taf, uma marca, arraiá, da criatura, da besta, veet amishtahavim, e adoram letsamar, a imagem dela, vehem, e eles, shnehem, eles dois, ushlehu, foram arremessados, Haim, vivos, et tor yam, para o meio do mar. Hatav, Terá, Haboer, Begafrit, foram lançados vivos
para o meio do mar, ardendo da queima do enxofre. E foi presa a criatura e o profeta da falsidade, o falso profeta, junto dela. Ele que fez sinais à face dela para enganar os que carregam uma marca da besta e adoram a imagem dela. E os dois foram arremessados vivos para o meio do mar, ardendo da queima de enxofre. A besta e o falso profeta foram aprisionados. E num instante, todos aqueles que estavam prontos para lutar contra as forças de Deus, lutar contra Cristo, ficaram sem líderes. A besta, nós sabemos que é o anticristo. O falso profeta é a sua corte religiosa, ou seja, é a religião que engana. Eles foram arremessados vivos no lago de fogo e enxofre. E eles serão os primeiros habitantes do inferno. Os primeiros de incontáveis milhões de pessoas que não foram regeneradas, não escolheram, embora tenham sido alvos do amor de Deus, mas eles resolveram não aceitar esse amor, juntamente com os anjos caídos. No futuro, todos estarão lá, mas agora, somente a besta e o falso profeta, que vão chegar a esse lugar terrível. E quando nós vimos lá em Apocalipse 20:10, quando iremos ver em Apocalipse 20:10, que eles vão aparecer lá, isso significa que existe aquela doutrina que fala da aniquilação, que não é uma verdade. Eles serão atormentados de dia e de noite por toda a eternidade. E esse inferno final, que é um lugar de punição eterna para todos os rebeldes, todos os impenitentes, sejam eles anjos ou humanos, é um lugar que deveria nos fazer tremer, e não desejar estar ali, naquele lugar. Fogo e enxofre, tanto um como o outro, são referências em vários pontos da palavra de Deus sobre castigo divino. Estão sempre associados ao castigo divino. Chegamos ao versículo de número 21. Último versículo do capítulo de número 19. Diz assim: Verhanisharim e os restantes, Naflu, caíram, Lefi, diante, a Herev, da espada, Hayotset, que saiu, Mifi, da boca, Rohev, daquele que está montando, a Sus, o cavalo, Veof, Kol, Canaf, todas as aves, Savu, voaram, Mibsharam, e fartaram-se das carnes deles. As aves, como está escrito lá em Zacarias, capítulo 14, versículos 1 a 13, as aves se fartaram com suas carnes. Todos os pecadores remanescentes no mundo terão sido executados e as aves irão se alimentar dos seus cadáveres. Terminando o capítulo 19, nós observamos que Cristo não é mais o cordeiro. Agora ele ruge como leão. Seus olhos são como chama de fogo, preparados para a guerra. E as nações que promoveram guerra contra o povo santo receberão agora a sua ira. Em Zacarias, capítulos 12, 13 e 14, nós encontramos essa narrativa. Todas as nações atacam o Messias.
que vem para salvar o seu povo. Nesse processo, ele arrasará todas estas nações. O último dos 3 pilares de Nimrod será destruído. A religião já havia sido destruída antes, na Grande Babilônia. O dinheiro já havia sido destruído. E agora, o governo do mundo cai. E assim termina, como foi previsto lá em Atos, no capítulo 1, versículos 11 e 12. O Senhor Jesus, da mesma forma, subiu, ele iria voltar, ele agora volta, tocando no Monte das Oliveiras, porém agora com uma nova missão. Eu espero que você tenha gostado, tenha entendido esta mensagem e coloque as suas perguntas, as suas dúvidas, para que a gente possa estar respondendo, tirando as dúvidas, para que a tua vida seja edificada. Agradeço a você por ter participado conosco e até semana que vem, onde estaremos estudando curiosidades sobre o hebraico. Deus abençoe a sua vida e Deus abençoe a vida da sua família. Em nome do Senhor Jesus. Amém.